Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o sistema de governo congregacional. E, como todo sistema de governo, ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, ou, como eu trouxe no vídeo anterior, as vantagens e as desvantagens. Nesse quarto vídeo a gente vai abordar quais são as desvantagens do sistema de governo congregacional. Existe alguns aqui que a gente vai abordar e a gente vai ver que são pontos negativos desse sistema de governo. Mas não é uma exclusividade desse sistema de governo, mas todo sistema de governo ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Até mesmo porque é uma tentativa de formular uma forma de governar a igreja, né? E que não, de certa forma, biblicamente falando, não tem lá, não, o sistema de governo é congregacional, deve ser episcopal, não tem na Bíblia. Se pega vários textos e fundamenta a compreensão que se acha mais assim, apropriada de acordo com a Bíblia para como a igreja deve ser governada. Então é assim que é feito, né? Não tem assim lá na Bíblia, o sistema de governo deve ser congregacional, ou o sistema de governo deve ser episcopal, ou mesmo presbiteriano. Não tem. E vão se pegar os versículos, vão se pegar passagens, vão se pegar ali pontos importantes, né? E vão fundamentar, que é assim que são feitas as doutrinas, se pegam os textos e fundamentam aquilo que se quer defender, né? Sistematicamente, poderíamos dizer assim. E inclusive tem uns vídeos aí só sobre teologia sistemática, recomendo muito que vocês assistam. Mas vamos voltar para cá, vamos ao primeiro ponto. Dentro dessa desvantagem, quais seriam os pontos? Eu trouxe 3. O primeiro dele é o processo lento, já que para ser tomado decisões com referência à igreja e que inclusive influencie no seu orçamento, influencie ali no que a igreja arrecada e como se deve gastar e de forma geral, é preciso passar pela Assembleia. Né? Para que seja tomada a decisão de ampliar o orçamento, ampliar mais alguma, botar dentro do orçamento alguma coisa que se queira fazer, ou mesmo tirar do orçamento, enxugar o orçamento, tudo isso tem que passar pela Assembleia. E nesse caso aqui, essas decisões elas podem ser demorado devido ao processo de votação, tem o processo, tem aqueles que vão votar a favor, tem aqueles que vão votar contra, pode ser suspensa a Assembleia para pensar melhor, para amadurecer melhor a ideia, né? E então assim, isso torna o processo mais lento, né? O que muitas vezes numa igreja episcopal não aconteceria. A decisão é tomada, vamos fazer isso, vem de cima para baixo a decisão, o líder maior toma a decisão e as outras todo mundo segue, pronto. Na igreja batista não funciona assim, né? Acaba que esse processo acaba sendo mais lento, né? Mais demorado, porque precisa passar pela assembleia, tem que saber quantas assembleias, é só uma assembleia por mês, é mais de uma assembleia por mês, pode ter uma assembleia extraordinária e mesmo assim levar para lá para votação, ser aprovada ou não, ou prolongada para outra assembleia. Então esse é um ponto negativo, né? É uma desvantagem, podemos dizer assim, do sistema de governo congregacional, que é o processo se tornar lento, né? Acabar as decisões sendo tomadas de forma tardia. Qual seria então o segundo ponto dentro das desvantagens, dentro dos pontos negativos do congregacionismo, né? Qual seria o segundo ponto para dentro do sistema congregacional, né? Qual seria o segundo ponto negativo? É a possibilidade de haver conflitos, já que muitas vezes, muitas igrejas, principalmente que eu participei, ela é como se tivesse dono, como se a igreja fosse os mais antigos, alguns em específico, fosse dono da igreja. Então assim, inclusive, né, dentro da possibilidade de haver conflito, e trazendo como exemplo que eu vivenciei dentro da igreja batista, eu presenciei que
ali existiam donos da igreja, inclusive fizeram de tudo por debaixo do pano, era uma política sorrateira ali acontecendo, até conseguirem remover o pastor, né? Já que, como eu falei, o pastor é eleito pela igreja e também é removido pela igreja, né? Então, reduzir o salário do pastor, tomarem decisões ali voltadas para atacar o pastor, para prejudicar o pastor, até tirarem ele. E nesse caso aqui é um exemplo, mas esses membros, né, que agem ali de forma política dentro da igreja, eles acabam contaminando outros devido à sua influência, né? E aí tomando, decidindo as decisões, os rumos da igreja, né? Fazendo com que a igreja siga alguns rumos que muitas vezes, infelizmente, não é um rumo correto, porque esses rumos estão sendo tomados de uma forma humana e não de uma forma espiritual, já que nós estamos falando de uma igreja, e a igreja, ela é teoricamente o corpo de Cristo, e quem rege as decisões, o caminho que essa igreja deve seguir é o Espírito Santo de Deus. Mas quando entra a parte humana e se exclui a oração, se exclui ali a leitura da palavra, se exclui estar de acordo com o que as escrituras dizem, as decisões são humanas e muitas vezes leva a igreja para caminhos do quais ela acaba se distanciando de Deus, acaba levando esses membros a sofrerem, podemos dizer assim. E isso devido a esse segundo ponto, os conflitos que podem ser gerados ali a partir do surgimento de grupos políticos dentro da igreja. O interessante também é que eu encontrei dentro das igrejas, não das igrejas batistas, mas dessa igreja batista que eu me congreguei, né? Encontrei ali membros progressistas, né? Ou, numa linguagem que você talvez conheça, de esquerda, e que tinha esse pensamento de esquerda e levava de uma forma ampla para a congregação ou para aqueles que eles tinham contato de influência, né? Então, assim, infelizmente, assim, eu me deparei com isso dentro da igreja batista. Para mim foi algo assim que me chocou. Então nós já exploramos 2 pontos dentro dos pontos das desvantagens, né? Dos pontos negativos. O primeiro é o processo lento, devido que vai precisar passar pela assembleia e ver quando que é essa assembleia e a votação, passar pela votação. Depois, os conflitos devido a grupos políticos. Lembrando aqui que eu esqueci de falar, mas também em outros sistemas de governo também tem esses grupos políticos, né? Agora, no caso episcopal, a adesão vem de cima. No caso do presbiterianismo, você elege os presbíteros que vão fazer a tomada de decisão. Então, tem a igreja tem menos influência. No caso do congregacional, a igreja, a atuação direta é dela, as decisões são tomadas pela Assembleia. O último ponto é a falta de estrutura. O que é isso? Por exemplo, quando uma Assembleia de Deus, um setor, eu uso a Assembleia porque eu vivi minha vida toda lá, né? Como exemplo, como eu disse nos outros vídeos. Quando a igreja quer tomar uma decisão, o que acontece? Quando a igreja quer fazer, por exemplo, uma cruzada, o pastor, que é o coordenador daquele setor, que tem 5, 6 igrejas, dependendo do setor, ele manda lá a carta para as igrejas, né? E as igrejas vão seguir perfeitamente, né? Vão dar toda aquela estrutura, vem a parte financeira e tudo mais, e vai acontecer a cruzada com o apoio de todo mundo. No caso das igrejas congregacional, o terceiro ponto é a falta de estrutura, né? Que leva exatamente dentro desse sistema de governo, onde vai haver dificuldade de uma coordenação entre as igrejas congregacionais, já que elas são independentes, entendeu? Então, assim, missões, né? Apoio na implantação de um trabalho, tudo isso é dificultoso, porque tem que passar por essa estruturação, tem que ter o apoio, tem que a Assembleia aprovar, os irmãos ali quererem participar daquele trabalho, querer participar
daquele evento, daquele processo ali que aquela outra congregação ou um grupo de igrejas estão fazendo. Então leva a essa falta de estrutura, falta de apoio mesmo entre as igrejas irmãs, podemos dizer assim, né? As igrejas que são igrejas batistas, pegando como exemplo a igreja batista, porque é onde eu vivi, né? E aí, como cada igreja vive a sua independência, muitas vezes acaba que ela acaba fazendo tudo sozinha, o seu próprio ali, o evento, ela vai sozinha e segue o seu caminho ali. Então existe essa falta de apoio devido a essa falta de estrutura que é gerado por causa da independência de cada igreja. Então é isso, né? Aqui nós finalizamos mais essa parte aqui, que é os pontos negativos do sistema de governo congregacional. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, a igreja que você faz parte. No próximo vídeo aqui eu vou explorar, vou trazer, apenas citar, né, algumas igrejas, alguns exemplos de igrejas congregacionais, de acordo com a pesquisa aqui, né, e você vai poder também participar, trazer aqui se a sua igreja, qual o sistema de governo é o ideal que a sua igreja segue, e deixar o seu comentário e de que forma é o sistema de governo congregacional, como que no dia a dia da igreja, se você acha positivo, se você acha negativo, e o porquê também, né? Estou trazendo aqui alguns pontos, mas é importante ouvir vocês, né? Então é isso, e até o próximo vídeo, quando nós vamos dar continuidade ao 6º ponto, que é exemplo de igrejas congregacionais, e no outro a gente encerra com a conclusão.